Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. A gente conversar com vocês sobre a sequência de trabalho do Clube do Remo visando a estreia do Parazão 2026 amanhã no Mangueirão diante do Bragantino, e inclusive com novidades já entre os atletas que estão treinando, mas claro, para um futuro aí da temporada, principalmente visando a Série A do Brasileirão. A gente vai também conversar sobre um estádio específico aqui do Parazão, que, segundo a federação, vai ter condições de receber partidas do Clube do Remo. E eu também quero falar sobre a repercussão aí da contratação do volante Leonel Pico lá na Argentina. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo também neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E não esquece também de verificar a tua inscrição no canal, lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre o estádio Dedecão, lá no município de Belterra, né? Aquele estádio que a gente já conversou aqui, que estaria sem condições de receber as partidas do Parazão 2026. É um estádio que o povo lá do oeste do Pará, né, está trabalhando para melhorar as condições, tanto do gramado quanto também das arquibancadas. Muitos vídeos estão circulando e, para muitos, é um estádio sem condição de receber, principalmente o jogo do Clube do Remo. Entretanto, é um estádio confirmado pela federação para receber jogos do Campeonato Paraense a partir deste final de semana. Inclusive o São Francisco, que vai enfrentar o Capitão Poço lá nesse estádio, e o Amazônia, que vai enfrentar a Tuna Luso Brasileira também lá no município de Belterra. Então, a gente precisa acompanhar como é que vai estar essa infraestrutura desse estádio. Segundo o presidente da Federação Paraense de Futebol, em entrevista ao ESAL Podcast lá do Valmir Rodrigues, ele disse que esse estádio é um estádio que vai receber sim jogos das equipes do oeste do Pará. Inclusive o jogo do Clube do Remo lá na segunda rodada, no dia 31 de janeiro. E, segundo ele, o estádio está sendo trabalhado aí para dar toda a segurança, né, qualidade também no gramado. Ele já falou que tem alguns materiais aí que estão sendo compartilhados que são antigos, né, em relação ao estádio, e a gente torce realmente para que o estádio tenha todos os laudos ok, tenha uma capacidade ok também para receber o Fenômeno Azul, que vai com certeza se fazer presente lá no estádio de Belterra, e claro, principalmente, na minha opinião, a qualidade do gramado lá do Municipal de Belterra. É mais uma praça aí, né, que a federação vai colocar em atividade. O estádio Diogão do Bragantino segue lá recebendo as obras no gramado, e o Bragantino deve mandar os seus jogos em Augusto Correia, e o estádio do Castanhal Maximino Porpino, que para mim é o melhor gramado aí depois do Mangueirão nesse momento. Aliás, depois do Baianão, né? Porque o Mangueirão a gente sabe que não está 100%. Depois do Baianão, acho que o gramado de Castanhal com certeza é o melhor gramado nesse momento aqui do estado. E o Remo que vai enfrentar o Castanhal lá na cidade modelo, se eu não me engano, pela 5ª rodada do Parazão 2026. Amigos, ontem à noite o volante Leonel Pico chegou à capital paraense, né, já foi recebido ali pela assessoria de imprensa do Clube do Remo, já recebeu seu manto, e essa saída do Leonel Pico, lá do time do Platense, que foi a maior compra da história do futebol paraense, com 1.800.000 dólares, ela está causando um alvoroço lá na Argentina, porque esse jogador é um jogador muito querido por lá, era um jogador de muita qualidade na Liga Argentina, e a torcida do Platense não está aceitando que ele tenha vindo para um time do norte do Brasil, inclusive com algumas postagens aí bem preconceituosas em relação a Belém. A gente sabe que nem existe preconceito na Argentina, né, para não dizer o contrário, mas já estão realmente aí naquele sentimento de realidade, né, do quanto que economicamente a Argentina hoje está atrás do Brasil, e o quanto que o futebol brasileiro ele elevou aí o nível de mercado,
né? Hoje o futebol brasileiro é um futebol inflacionado, é um futebol caro, é um futebol onde os atletas vêm para cá com esse interesse de ganhar dinheiro. Eu lembro que em 2017, quando o Remo contratou o Nano Krieger, lembram dele, o Nano Krieger? Em 2017, era um cara esquecido na Argentina, era um cara sem oportunidades por lá, chegou a ser base do Boca Juniors, né? Mas não conseguia render e o Remo fez aquela aposta que infelizmente não deu certo. O Nano Krieger, se não me engano, fez um gol só com a camisa do clube do Remo. Em 2019, no primeiro ano da gestão Fábio Bentes, teve o Echeverria, que foi trazido ali como uma espécie de principal contratação na época, né? O Remo fez até uma ousadia em relação a trazer um jogador estrangeiro. Era visto até com um certo, né, desdém trazer um jogador de fora do Brasil, porque aqui no Brasil sempre tinha jogadores interessantes, em mercados alternativos, principalmente Nordeste, interior de São Paulo. O Remo foi buscar muitos atletas nessa região. Só que nos últimos anos, o futebol sul-americano, né, os nossos vizinhos aqui, mandaram muitos atletas para o futebol paraense. E nos últimos anos tem aumentado muito, né? Em 2023 a gente teve aqui o Richard Franco, o paraguaio. Ano retrasado, o Remo teve no seu elenco também jogadores de fora do Brasil, tá? Eu tô tentando lembrar aqui o jogador que estava no elenco do Remo em 2024 no acesso, mas que era de fora também. Me falhou a memória agora, mas eu vou lembrar. Se você lembrar, você comenta aqui. E ano passado teve jogadores também sul-americanos no nosso elenco, né? Teve o Alvarinho, o Diego Hernandes que tá aí, Nico Ferreira, o Panagiotti, o João Pedro também que é português, enfim. Jogadores que vieram desses mercados com preços até, né, bem acessíveis para o clube do Remo. E com o mercado brasileiro cada vez mais inflacionado, os empresários pedindo absurdos para contratar, o mercado alternativo também acaba se tornando aí alvo em relação à América do Sul. Então, o Remo fechar com esse argentino, o Leonel Pico, com uma compra, o próprio Baico Fré, né, que chega agora também com uma alternativa para o Remo na lateral esquerda, mostra o caminho que o futebol brasileiro tomou nos últimos anos. Não à toa aí o Flamengo tem o camisa 10 uruguaio, o Palmeiras tem vários sul-americanos, né? O São Paulo, o Corinthians, enfim, os times brasileiros cada vez mais têm atletas sul-americanos e atletas que são selecionáveis, né? São atletas que as seleções aqui da América do Sul convocam para disputar eliminatória e também Copa do Mundo. Então, gente, se acostumem, é um novo momento no mercado. É o momento de apostar em atletas sul-americanos. É verdade que por jogo tem um limite ali de 9 atletas, se eu não me engano, a serem relacionados. E tudo isso sob o comando de um colombiano, né? O Juan Carlos Osório, que é nosso treinador e que vai trabalhar para colocar o melhor time em campo durante a temporada. Então, não se espantem com esses comentários aí, com essa negatividade. É um momento do mercado do futebol brasileiro. E ainda mais com essas oportunidades que o Remo vai ter nesse momento de se posicionar no mercado. É importante o torcedor entender que o Remo está se posicionando. O Remo está chegando na brincadeira, né? Ele acabou de chegar no ônibus. Lembra daquela cena do Peter Parker chegando no ônibus, né? Lá no Homem-Aranha 1? Pois é, o Remo está chegando. Tá hora de se encorpar aí e conseguir um lugar na janela na elite do futebol brasileiro. Amigos, como eu falei, né, o Leonel Pico já chegou em Belém, o Zé Wellison também já chegou por aqui para fechar com o clube do Remo, e eu recebi uma informação hoje que ele já até está trabalhando com bola junto com o elenco lá no Bampará Baianão. É claro que não vai poder jogar contra o Bragantino, assim como o Leonel Pico, o Braico Frei, o Vitor Bueno, que chega nesse sábado da capital paraense. O Remo também deve fazer uma recepção especial para ele, e atletas que estão sendo preparados ou para o jogo do Vitória ou para o jogo contra o Mirassol, já que a partida contra o Vitória já está muito em cima, tá, pessoal? Lembrando, o jogo contra o Vitória vai ter transmissão do Premier apenas, pessoal. Não vai passar em outro lugar, só no Premier, e você vai precisar fazer a tua assinatura aí para a elite do futebol brasileiro. Então é o Remo seguindo esse trabalho. Não tem o time para vocês, porque vocês sabem que o Juan Carlos Osório, né, ele trabalha com essa questão do rodízio, então não dá para prever nada, talvez só uma hora antes do jogo mesmo. E enquanto a gente for treinador do Remo, acho bem difícil de alguém acertar a escalação aí de maneira antecipada. Mas, se eu for aqui apostar em alguma coisa, colocaria que o Thalisson pode ganhar oportunidade nesse jogo de amanhã, zagueiro que ano passado esteve no rival. Quem sabe o Pikachu começar jogando, o Diego Hernandes, né, também tem a oportunidade de início ali, que
não conseguiu jogar contra a equipe do HJ Marabá na Supercopa, deve estar fazendo a sua estreia. Enfim, jogadores que têm nome publicado no vídeo, como Patrick de Paulo, o próprio Patrick, o Juan Carlos Osório ganhando oportunidades aí, ganhando peças para montar melhor esse time do Clube do Remo nesse início de 2026. E nós, claro, vamos acompanhar principalmente amanhã nesse primeiro jogo do Campeonato Paraense. Os ingressos seguem sendo vendidos, lembrando que as gratuidades também já foram disponibilizadas para o torcedor. E acredito que hoje pela manhã, né, soltaram as meias entradas aí para esse jogo contra a equipe do Bragantino. Enfim, galera, são essas informações. À noite provavelmente teremos informações a mais aí, quem sabe, sobre o mercado da bola. E não esquece de deixar o like, de verificar a tua inscrição e de comentar os assuntos desse vídeo e de verificar, claro, aí também o botão hypar, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto! Valeu!